consegui. É um tumulto na hora das flores. Quando ele falou, eu te ofereço flores. Chega, pelo amor de Deus, eu tinha, sim, 10 mil pessoas para pegar uma flor do homem. Bom, rapaziada, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do TH Mais Esportes. Hoje a gente vai falar da grande final da Copa do Brasil. Ingressos esgotados para a decisão do domingo. Claro, né? Falar também do Flamengo, que ficou com o vice no Intercontinental de Clubes. Tem também o início da pré-temporada do Novo Horizontino e os primeiros nomes, olha só, torcedor da AIA, os primeiros nomes anunciados da AIA para a Série A4 do ano que vem. Então prepara aí, o TH Mais Esportes a partir de agora está no ar, com esses colegas de trabalho, com essa turminha maravilhosa, meu querido Bruninho, a Denise com todo esse sorriso. A gente ficou aqui uma boa parte do ano, né, com todo mundo, né? É verdade. Uma boa parte falando, falando tanta coisa bonita aqui pra vocês, aquela expectativa que eu tinha do Santos cair e o seu Corinthians, hein? Nós ficamos na frente. Não, mas ficamos na frente do Corinthians. Sabe ainda que no tá Brasileirão. Aqui? Os pênaltis do Vasco, rapaz, eu vou contar pro Hugo Souza, aonde que bate o Ryan aqui, você pegou uma cola pro Hugo Souza. Eu vou. Parabéns. Hugo, segura aí, tô te mandando minha toalhinha aqui especial. Se for pros pênaltis, que tem grande chance, com a minha toalhinha de Natal, você vai pegar tudo, rapaz. Você imagina se essa moda pega agora, né? E Todo vai mundo pegar, vai pegar, né? Tem uma Mas toalhinha. você sabe que já pode muitos atletas darem as mãos, né? Todos ali do Flamengo vão dar a mão junto com o Gabigol. Ah, é? Verdade. Escola de Gabigol. bater. Escola Gabigol de pênaltis. Sabem É bater verdade. pênaltis como ninguém. Bom, olha, eu vou falar da Copa do Brasil, clima de decisão, Maracanã lotado, não tem mais ingresso, viu? Pra ninguém. Todos os ingressos pro jogo de volta da final da Copa do Brasil estão vendidos entre Vasco e Corinthians. Nem mesmo aquela carga que, de repente, ela é destinada só pra torcida visitante, né? Você sabe quanto durou? Sei lá, acho que umas 2 horas. Passou assim, rápido. Tudo foi embora. Os bilhetes dos corintianos foram vendidos em poucos minutos para sócios com alta pontuação, com cerca de 70 mil lugares ocupados. Maracanã será palco de uma final sem vantagem para ninguém. Quem vencer leva a taça e a vaga direta na Libertadores. Se empatar, aí a decisão vai para os pênaltis. Ou seja, esse 0-0 do meio de semana deixou os dois times amarrados, sabendo que agora vão ter que decidir mesmo num jogo só. Eu acreditava que o Corinthians teria uma vantagem maior dentro de casa. A gente sabe que o Corinthians é sempre muito forte dentro da Neoquímica Arena e acredito que agora dificultou um pouquinho mais a vida para o corintiano, até porque o Vasco, ele surpreendeu. Mesmo sendo um time instável, né? Lógico, agora é um outro campeonato, Copa do Brasil, mas a gente acompanhou o Vasco muito no Campeonato Brasileiro. A gente via que era um time muito instável, que tinha jogos que jogava muito bem, tinha jogos que não jogava tão bem assim, mas na Copa do Brasil realmente surpreendeu. E me surpreendeu mais ainda esse jogo do Vasco contra o Corinthians. Foi muito bem na semifinal, mas contra o Corinthians eu achei que foi um dos melhores jogos que eu poderia dizer aí do Vasco. Então acho que vai ser uma situação complicada para o corintiano nesse próximo domingo. Denise, é o seguinte, eu acho que foi o pior jogo do Dorival. Claro que quem joga são os jogadores, o Dorival não entrou em campo, mas ele tomou um nó tático do Fernando Diniz, e que, por sinal, era o treinador que antecedeu ele na seleção brasileira. Os últimos 2 treinadores da seleção, antes do Ancelotti, que estão na final da Copa do Brasil. É mais um fator para apimentar isso. Agora, o Dorival tomou um nó tático do Diniz, o Corinthians jogou em casa e deu muita sorte de não sair derrotado, poderia ter levado 2 gols e praticamente fechado o caixão. E o Vasco praticamente jogar para cumprir tabela numa final. Então, o Corinthians tem que agradecer, o Dorival, porque não perdeu o jogo. Porque
O Dorival colocou Garro e Bidon juntos, que nunca deu certo. O ano todo é algo que estava mais do que provado. E acabou colocando justamente numa final. Ele barrou jogadores que vinham fazendo bons jogos. Na hora de substituir durante o jogo, o Yuri Alberto estava numa draga danada. E ele deixou o Yuri até o final e tirou o Memphis, que é quem vinha decidindo alguns jogos, o jogador mais caro do elenco, que está aí como o maior artilheiro da história da seleção holandesa. Verdade, mas agora você sabe, agora é um jogo só, não tem disso. Eu ainda confio um pouco no Corinthians, porque o Dorival sabe e é bom de Copa do Brasil. Já ganhou, sabe, mas o Diniz também não é bobo. Não. O Diniz, uma final como essa aí, ele também não é bobo, não. Então é muito complicado, eu acho que aí não tem favoritismo, mesmo o Vasco jogando no Maracanã. Maracanã cheio, todo mundo, mas o Vasco também mostrou no Campeonato Brasileiro que não tem lá um grande time. Agora, se você for perguntar, o Corinthians também. Não, eu acho que assim, Hernandes, elenco por elenco, o Corinthians é um pouco melhor do que o Vasco. O Corinthians superou um Cruzeiro que, na minha visão, é bem melhor do que o elenco do Vasco. O Vasco tem o Ryan, que foi a sensação do Campeonato Brasileiro, um grande jogador, mas jogador por jogador, o Corinthians tem mais time, na minha opinião. E não acho, posso estar errado, e se eu estiver errado, o Corinthians vai perder essa final. Mas eu não acho que o Vasco consiga fazer 2 jogos com tamanha perfeição como fez o primeiro jogo, porque jogou demais o Vasco nesses primeiros 90 minutos. Bom, e agora a gente fala do Flamengo. O Flamengo ficou pertinho, hein, gente? Passou a mão na taça, mas só passou. Não conseguiu erguer, não teve jeito. Mas voltou do Catar com um vice amargo. Diante do PSG, o rubro-negro empatou por 1-1 no tempo normal, levou a decisão da Copa Intercontinental para os pênaltis, mas aí parou em uma atuação histórica do goleiro da toalha, que é o Safonov. Safonov, você vai explicar por que ele é o goleiro da Safonov. Safonov, reserva do time francês, defendeu nada mais, nada menos do que 4 cobranças e garantiu o primeiro título mundial da história do Paris Saint-Germain. Frustrando, lógico, o sonho do bicampeonato do Flamengo. O Flamengo saiu daqui com o Brasileirão, como é que é? Saiu daqui com a Libertadores. Então, quer mais, né? Aí não deu o PSG. Mas conta a história da toalhinha aí do Safonov. Na verdade, Safonov, um goleiro russo, que está envolto a polêmicas lá, inclusive, mas ele substituindo o Donnarumma, que estava machucado, o Donnarumma acabou ficando no banco de reservas, e surpreendeu. Eu não imaginava que o Safonov fosse ser o herói do jogo. O que acontece? Mérito muito grande para o preparador de goleiros, que preparou uma toalha para ele, com cada jogador do Flamengo, qual era o pé, né, o pé principal, se é destro ou canhoto, e falando onde que o cara bate o pênalti. Ele foi na estatística, puramente matemática. O fulano bate aqui, eu vou pular aqui. Tem 60% aqui pro lado direito, eu vou pular nessa. Vou nessa. Mas também, vamos falar a verdade, você já viu gente bater pênalti mal, igual os... Olha, eu vou falar pra você. Eu acho que a estatística, eu acho que o estudo, ele funciona muito, mas nada me tira da cabeça que os jogadores do Flamengo pipocaram. Da mesma maneira como o Gabigol pipocou, não é possível, nem... Olha, eu acredito que ali, ó, o Saúl ainda foi um pênalti... Só o De La Cruz que fez, né? O Saúl ainda foi um pênalti defensável e também o último pênalti que foi do Luiz Araújo. O resto, Pedro e Léo Pereira, ridículo. Não, o Pedro pipocou feio, sabe? Viu? O Pedro bateu agora, mal demais. Agora... Preciso falar uma coisa, Dembélé, acabou de passar. Dembélé não é melhor do mundo, nem aqui, nem em Paris, nem em Lyon e nem em lugar nenhum, nem em Montpellier. Tá vendo, né? Tá cheio. Montpellier. Não é, ele não é melhor do mundo. O cara que bate um pênalti na lua numa final de campeonato, melhor do mundo só pra FIFA. Desculpa, eu precisava falar isso. Mas vou dizer uma coisa pra vocês também, é o seguinte, esse negócio de toalhinha, de estatística e coisa e tal, se o cara bate bem, não há goleiro que pega. Essa é a verdade, que bateram mal. O Jorge... Bateram mal, colaborou com o goleiro. Se você pegar a cobrança do Jorginho durante o jogo, o Flamengo teve, né, um pênalti a seu favor durante o jogo. Bate igual o Jorginho bateu. O Jorginho bateu perfeitamente, deitou, sabe? Coisa mais linda de se ver. Faça igual. Já sabia-se que poderia correr o risco de ir para os pênaltis. Poxa, eu tenho certeza que não deixou de treinar pênalti. Agora, é aquilo que eu já falei pra você. Existe jogador e jogador. Jogador de jogo grande,
precisa chamar a responsabilidade pra si. Agora, bater devagarzinho no meio do gol, um baita de um goleiro grande daquele. Eu cheio de colinha, de toalhinha, mas eu quero dizer uma coisa. A gente vai falar, lógico, muito dos pênaltis, porque o Flamengo esteve ali com o gostinho do título mundial. Taça na mão, né? Poxa, desde 2012 que um sul-americano não é campeão mundial. A gente está falando de quantos anos? Mais de uma década. E dessa vez eu tenho que dizer uma coisa, nos 90 minutos, o que o Flamengo jogou foi um absurdo, assim. O Flamengo, um time sul-americano, jogou de igual para igual com o time campeão da UEFA. E isso, para mim, é um mérito enorme. Felipe Luiz, que treinador, que revelação, grata revelação para o futebol brasileiro, um treinador brasileiro com ares renovados, isso me deixa muito feliz. O que o Flamengo jogou me deixa satisfeito. O torcedor do Flamengo está triste porque perdeu o título, mas é preciso dizer que o Flamengo representou o Brasil, mesmo perdendo o título, o futebol foi bonito. Eu vou falar uma coisa pra você. Muita gente ficou bravo comigo, viu? Porque eu falei que eu torci pro Flamengo, gente. Eu vou falar pra você, eu torci de verdade. Eu poderia ter todos os motivos pra não torcer, porque o Flamengo tirou o título de 2 títulos do meu time. Mas de verdade eu torci pela história, pelo futebol brasileiro. A gente sabe como é difícil o futebol brasileiro hoje em dia. Então você jogar contra grandes, você comparar estruturas, não tem como você comparar. Então torci e fiquei triste de verdade. Claro que não, né? Em luta e tal, porque mas perder nos pênaltis é diferente. Eu acho que jogou demais. Jogou bem. Mas representou bem o futebol brasileiro. Deu um up no futebol brasileiro. E posso contar um detalhe pra você do Safonov? O Safonov, além da toalha, ele teve uma lesão, ele quebrou a mão durante o jogo e ele foi defender as penalidades com a mão quebrada. Só um detalhinho. Isso, só um detalhinho. A epopeia do Safonov. E só pegou 4. Com a mão quebrada. Imagina com a mão boa. Imagina. Pelo amor de Deus. Intervalo, a gente volta já para falar das primeiras contratações da Águia para 2026. Ô, gente, vamos falar agora do Novo Horizontino. Bom, Novo Horizontino não foi dessa vez, não deu e tal, mas virou a chave. Tá pensando em 2026. O Tigre iniciou nessa semana a pré-temporada, dando largada a um ano de calendário cheio. Vai ter o Campeonato Paulista, Série B, Copa do Brasil e a novidade da Copa Sul-Sudeste. Olha só, tem... haja fôlego, né? Haja fôlego. O elenco se reapresentou no CT, com avaliações físicas, começa agora os trabalhos com bola. A estreia do Paulistão será logo de cara contra o Santos fora de casa. Esse jogo vai ser no dia 11 de janeiro, porque o Paulistão já está quase começando. Terminando o ano, já está começando o Paulistão. Bom, vamos torcer para o Novo Horizontino repetir tudo isso que fez nesse ano, mas só com uma coisinha a mais na Série B. Conseguir chegar entre os 4. É isso que a gente quer. Acho que começa uma nova história no Novo Horizontino com o Anderson Moreira. Ficou muito tempo com o treinador, fez a troca, né, do Batista, agora mantém o Anderson Moreira e eu acho que esse é o caminho para o futebol brasileiro. Você manter uma sequência com os seus treinadores durante um longo período. Hernandes, para mim é o seguinte, derrota é doído, mas traz casca. E o Novo Horizontino, um time relativamente jovem, né, no futebol, é um time que tem criado essa casca com as derrotas, né? Com o quase, com o bater na trave. Então acho que 2026 pode ser o ano do acesso, principalmente porque o treinador é o mesmo, passou pelas dificuldades. Eu acho que pode ser sim. Eu torço muito para que seja e vamos acompanhar esse começo de ano que vai trazer e vai demonstrar o que o Novo Horizontino pode apresentar no Brasileirão. Eu só acho um detalhezinho aí que são muitos campeonatos, muitas competições, então isso certamente vai dar um desgaste na equipe, por isso que tem que fazer uma preparação muito boa para participar de tudo isso. E a Águia finalmente começou a se movimentar no mercado de olho na Série A4 do Campeonato Paulista de 2026. O clube anunciou os primeiros reforços para a temporada. O Fabão, coloca pra gente aí. Deixa eu ver se o Fabão já tem aqui os jogadores. Olha, esse é o Nicolas, um zagueiro de 29 anos. Ele tá chegando do Santo André Esporte Clube, foi o último clube dele. Esse garoto tá chegando aqui para a área. Vamos ver mais um aqui na tela. É o Dedé, lateral direito, 27 anos. Mais um reforço aí para a Associação Esportiva Araçatuba. O Rafael, goleiro,
29 anos o Rafael tem. É mais uma novidade no time da AIA. Olha, rapaz, e tem o Gabriel Bonet. O Gabriel tem 30 anos, celebeia, passou pelo União Beltrão, pelo PSTC, enfim, é um jogador já bem preparado, né? Já bem rodado aí, porque tem bastante habilidade. O João Lucas é um meia, 23 anos, o último clube dele foi o América Goianiense e o Santo André Esporte Clube. Esse é o João Lucas. Nossa, tá o time todo aqui hoje. O Jean Richard, atacante, 31 anos. Haitiano, viu? Haitiano. Veio do Haiti. A gente colocou todo mundo na tela. Esse aí, é o uniforme novo, então, Denise. Esse é o uniforme Olha, novo. gostei, É bonito, viu? não? Nossa, gostei. Esse botão aí na gola fez toda a diferença. Fecharam com a capa, né? Esse ano fizeram o anúncio. Ficou bom demais. E o que me chamou bastante atenção, viu, Hernandes, foi a idade dos jogadores. Muitos jogadores acima de 23 anos, jogadores com 29, 31 anos, jogadores experientes. Lembrando que pro ano que vem, muda, né? Você pode colocar até 7 jogadores acima de 27 anos, o que vai dar uma dinâmica diferente pro campeonato. Tá. Eu quero falar aqui que esse jogo, o primeiro jogo da AIA é contra o São Carlense. O jogo vai ser em fevereiro contra São Carlense. Bom, e agora nós vamos contar uma história bonita para vocês. É a história da Thaís. A Thaís, ela é uma boxeadora de Presidente Prudente que teve a vida transformada pelo esporte. O que começou apenas como uma atividade, né, para emagrecer, virou paixão. Dá uma olhada. Esta aqui na foto é a Thaís 3 anos atrás. E esta aqui é a Thaís de hoje. Quando a atleta começou a praticar boxe, foi com um único objetivo de perder peso. E ela conseguiu. Foram 30 quilos eliminados. O boxe ele entrou na minha vida como um estilo de vida. Então eu busquei um esporte com o intuito de melhorar minha qualidade de vida, minha saúde. Comecei com treinamento funcional e durante o conhecimento da academia eu tive o contato com o boxe e foi aonde veio a paixão. Só que entre um golpe e outro, o boxe se tornou algo muito maior que apenas uma atividade física. Virou missão de vida. Primeiro vieram os campeonatos amadores e agora ela já entrou nos ringues profissionais. Não conquistou a vitória, mas foi uma luta muito dura. O meu desempenho foi muito bom. A gente acha que a vitória era nossa, mas foi uma decisão dividida e deu para o adversário. A gente está continuando no trabalho, os treinamentos vão continuar, a gente quer buscar mais lutas no profissional e conquistar o brasileiro, conquistar o mundial e aí por diante. E é sempre com essa energia boa que a Thaís treina. Bastante dedicada, chamou a atenção do treinador Daniel, que ao inscrever a aluna na primeira competição, já avisou todo mundo do talento que ela tem. Foi a primeira coisa que eu falei para os organizadores do evento, né? Temos um prodígio para colocar para ter uma luta inicial. Então ela sempre foi dedicada, determinada, uma garra que foge do comum, que dá para ver nos olhos dela. O treino é pesado e suado, mas a atleta se dedica todos os dias. A meta é faturar as próximas competições e levar o nome de Prudente para o mundo todo. E claro que ela também quer inspirar a mulherada. Mas eu garanto que é transformador, é melhor para desestressar o dia a dia e também para descobrir o desempenho que a gente mesmo tem. Porque eu não sabia todo esse desempenho e agora estou buscando mais desempenho ainda. Gostoso. A gente vê essa superação, é tudo de bom. Agenda do final de semana tem um mundaréu de jogo, um só, que é Vasco e Corinthians. Gente, final da Copa do Brasil, domingo, Vasco e Corinthians. Só opinião, porque não dá tempo pra mais nada. Você, corintiano. 1-1, Corinthians nos pênaltis. Hugo Souza brilha de novo. Você. 0-0, pênaltis, Vasco passa. Sai pra lá. 1-0 pro Dorival Júnior. Corinthians. Tá escrito Tchau, bom aqui, final ó. de semana, gente. Tá aqui, ó. Até.